Jair, minha filha, boa noite, minha filha linda. Acho que vai ficar de lado você. Fala, professor. Boa noite, tudo bem? Meu Tudo bem? querido amigo José Roberto Chiarella, como é que você tá? Eu estou ótimo, Célio. Foi um prazer estar com você. É sempre muito bom conversar com você, diga-se de passagem, né? Nós estamos aí sempre na oportunidade de trocar ideias e hoje, mais do que nunca, né? Juntos aqui nessa live. Obrigado pelo convite. É sempre muito bom estar contigo, viu, meu amigo? Pô, obrigado. E a gente está se encontrando frequentemente agora, né, Zé Roberto? É isso Foi mesmo. ontem na rádio, a outra semana também, a retrasada na rádio, né? Então a Exa- gente está sempre aí se encontrando e sempre com papos elevados, e o que é bem bacana também, né? Sempre aprendendo E muito com você também, viu? Isso é muito bom. a recíproca é verdadeira. Eu falo assim que eu estou muito feliz, porque hoje eu estava estudando você um pouco, né? Porque sempre que eu recebo um convidado, eu gosto de saber mais do meu convidado, além do que a gente já sabe aí do mercado, da ilibada conduta, do teu caráter, do teu profissionalismo. A gente quer saber, né? Aí, assim, só para os nossos convidados, graduado pela Unimes, pós-graduado em Direito Digital pela Mackenzie, né, que é um pouco aí do nosso mote hoje de conversa, mestre em Direito do Trabalho e Relações Internacionais pela Universidade de Buenos Aires, foi relator na ética, né? Eu também fiquei 11 anos lá, mas você ficava na outra sala, no Tribunal de Ética, né? Exatamente. Você ficava na outra turma lá, ficava na turma que era a Regina Barassal, era Isso. né, o Zé Roberto, outro Zé Roberto, quer dizer, tinha um monte de amigos lá do outro lado. Também você ficava com o Quaresma, Exatamente. Quaresma, não é? o Robson Amador estava lá. O Robson. Isso, exatamente. Essa turma toda. Tenho saudades, viu? Tenho bastante saudades dele. Também, eu gosto bastante, eu me afastei. E assim, ainda só para terminar, você foi presidente da Comissão de Educação Digital, essa proeza eu não sabia, da É, OAB de Santos. a gente É, presidiu um período lá também a essa comissão, fizemos uns trabalhos interessantes, trouxemos alguns palestrantes para cá, para tratar de uma área que é uma exploração total o tempo inteiro, né? Novidade, entre aspas, né? Que tem muita coisa que não é novo, mas que se reputa como novo, mas nós vamos tratando. Foi muito bom esse período, essa experiência, foi interessante. foi interessante, né? E aí, palestrante, né, em vários, Exanc, Unisanta, Unimes, né? Você participou fora do É, estado. E o Congresso, até no Congresso Regional das Américas, eu estava lendo lá, você participou de muita coisa bacana aí, né? Principalmente na área do direito digital, né, o então, Zé esse Roberto? congresso foi um congresso lá na Argentina, que é, vieram latino-americano além do que, né, mas tiveram outros convidados, né, e nós Sim. tivemos a oportunidade de falar lá de home office, né, que foi o tema do Uhum. livro, no tema de um livro que Sim. nós escrevemos, A Influência da Geração Y Z no Teletrabalho, Home Office e NL Office, e nós estávamos bem no meio da nossa transição, que era a reforma trabalhista, né? Que era essa remodelação da reforma trabalhista, e lá tinha um tópico específico de como nós estávamos tratando do home office, como de fato está na CLT agora, tal, e por conta da pandemia acabou que todo mundo, por conta da medida provisória também, Sim. se abriu umas exceções para poder todo mundo trabalhar nessa forma, nesse sistema de trabalho, sem que houvesse a aceitação do empregado como a lei determina, não é? Mas eu acho que Tá. a experiência lá foi muito boa. Tenho muitos amigos na Argentina
eles são... A gente brinca só no futebol, porque... Só no futebol a rivalidade, só, né? mas eles são nossos irmãos mesmo. No futebol que a coisa complica um pouco. Aí não são irmãos no futebol, né? Lá aí não dá, não dá para ser. Show de bola. Mas assim, além de, né, eu falei, nossa, fiquei muito encantado aí com a tua trajetória, extremamente bacana. Mas o que eu gostei mesmo, Chiarella, foi a matéria que você escreveu sobre esperança na educação, que saiu essa semana no jornal A Tribuna, né? Eu acabo recebendo o clipping todo dia das principais matérias, né? Isso é feito pelo Rogério lá para mim. E, poxa, eu fiquei extremamente encantado. Até hoje eu passei para minha irmã, que é da área da educação também, e já está aí assistindo a gente na live. Eu falei, olha a envergadura e o quilate da pessoa que eu vou receber, porque você falou da esperança na educação de uma maneira tão bonita, né? Você falou muito do pastor Milton, né, Ribeiro, que assumiu lá o Ministério da Educação. E algumas coisas eu até anotei aqui que foram os destaques bem bacanas e uma me tocou profundamente. Você falou muito da importância da base, do ensino fundamental 1 e 2. Daqui a pouco a gente vai entrar no nosso tema aí, mas eu não poderia deixar, antes de, como introdução, falar disso, porque eu achei extremamente bonito. Isso vai ficar gravado depois no canal do YouTube. Quem tiver interesse, a matéria está no Jornal da Tribuna. Foi do dia 14, né, que saiu a matéria, né? Aí você destaca que esse ministro é um ministro de oportunidades e que você espera que essa oportunidade seja para o estudante, né? Para que ele tenha uma boa educação, para que ele tenha um bom preparo, pelo que eu entendi. Muito otimismo você mostra na mudança dos rumos da educação, você entendeu? Agora, a frase que tocou o coração foi quando você falou assim: educação deve ser enxergada com os olhos da esperança. Pô, cara, aí você derruba a banca, porque bonito demais essa tua reflexão, né, a respeito Me fala um pouquino disso antes de a gente entrar no nosso tema de educação deve ser enxergada com os olhos da esperança. Cara. Achei muito bonito, poético e filosófico ao mesmo tempo. Então, mas você sabe que isso acaba tendo uma grande simplicidade, sabe? Porque o bonito está no simples. Né? As pessoas às vezes querem complicar alguma coisa. E os professores que amam a educação, que amam o que fazem, eles sabem exatamente isso, que nós temos que enxergar. Porque quando a gente ensina com a esperança de que ele aplique. A gente ensina com a esperança de que aquilo que você está passando para eles, em termos não só de conteúdo, mas de formação para a vida mesmo, né? Eles levem. E aí o que é o mais gostoso nisso tudo? É quando ele chega lá naquela outra fase da vida dele, ele começa a citar os seus ensinamentos, aquilo que ele aprendeu com você. Isso é muito importante. E quando eu falo do ministro Milton Ribeiro, hoje ministro, né? Na época ainda tinha acabado de ser, não tinha tomado posse, tinha sido nomeado, né? Uma pessoa com quem eu convivi e sei das qualidades, por isso que afirmei, e isso acabou se confirmando hoje com o discurso de posse dele. No discurso de posse dele, ele falou exatamente isso, a valorização do aluno no começo, na base, a valorização do professor e a abertura para o diálogo. É isso que é a esperança que nós temos, né? Apesar de algumas críticas, né, que sempre vão haver, e a gente não está preocupado com críticas, né? Entender que um discurso foi muito aberto nesse primeiro momento de posse, né? Eu reputo essas coisas, muito genérico, ao bem da verdade. Eu acho que aquele momento não era um momento para pontuar acertos, desacertos, soluções ou problemas. Os problemas ele sabe, agora tem que começar a agir. Por isso que eu acho que o primeiro momento foi um momento muito equilibrado, como eu sei que é, um momento muito centrado, que eu também sei que é. Por isso que eu acho que eu falei também nessa matéria, que é algo que me cala muito ao coração, né? Fala ao meu coração, é que os liderados vão aonde o líder aponta. Onde o líder aponta. Então, hoje, ele como líder da educação nacional, né, claro que ele vai ter uma equipe, ele vai abrir diálogos com os acadêmicos, com os educadores, e ele está mostrando o caminho.
E aí o líder está montando o caminho. Se o líder mostra o caminho de abertura e do diálogo, né, sem abrir mão de suas convicções, mas deixando claro que o Estado é laico, não é? Que essa é a grande diferença, não é? Sim. E aí não importa para que lado essa cordinha aí que eu disse que cada um puxava para um e estagnava, né? A hora que nós olharmos para a educação com algo que exatamente funciona, não tem lado, tem a funcionabilidade. Por que eu falo sobre isso, sabe, Célio? Eu tenho uma preocupação com a evasão escolar em tempo de adolescência. Esse que é um problema. E por isso que na base, se nós trabalharmos essa base, como o ministro Milton Ribeiro quer fazer, eu sei que fará, porque eu conheço a personalidade dele e conheço também da onde ele veio, não é? Um homem que veio da escola pública, como ele mesmo disse, como eu disse no texto. Sim, entende? você falou no texto. E ele vai realmente despontar com essa grandeza, porque eu vim da escola pública, entendeu? E o resgate do professor e da escola pública é o grande objetivo. O restante nós vamos nos acertando. É isso, eu agradeço muito a oportunidade que você me deu de poder tratar dessa questão. É um amor que eu tenho, é uma paixão que eu vou levar até o fim da minha vida, né? Eu brinquei uma vez com os meus alunos, que eu disse que a vida começa aos 60, né? Porque eu estou quase lá. E quando chegar aos 60, eu vou dizer que vai começar aos 70, e dali vai virar para os 80, e nós vamos para frente, vamos ensinando. E a motivação sempre presente, né? Sempre grande. E com a Duna, muito do que a gente até conversou na rádio ontem, né? A liderança e os liderados acabam seguindo pelo exemplo, e ele tá com esse preparo, e isso eu estou afirmando muito em relação às tuas palavras, porque como você tem uma conduta muito bacana, então a gente vai referendar o que você está falando, que você falou. Eu convivi, eu sei quem é o ministro, né? Então é uma pessoa que está chegando no cargo não pelo cargo em si, né? Ele está chegando fatalmente pela missão dele em cumprir alguma coisa maior que Deus lá, cada um na sua crença, na sua fé, deu para ele. Porque é o que eu falo, a gente conversou muito ontem, não adianta só ter um grande currículo, né? O Zé Roberto tem um grande currículo, mas ele também tem um lado mental, emocional, espiritual, né? E eu sempre bato nisso e vou bater e sempre debater em todas as minhas lives, porque eu não vou desistir disso nunca, né? O ser humano ele tem que buscar a completude dentro do que é possível. Lógico, nós não seremos completos nunca, mas a gente tem que trabalhar bastante para pelo menos chegar ali próximo. A perfeição a gente não vai chegar nunca, besteira. O que foi perfeito, para quem acredita no lado cristão, aí morreu pela gente, né? Então, isso. Assim, os perfeitos, eles estão em outra esfera, que não é a nossa. Mas eu acredito que ele vai fazer bastante coisa aí de positivo, e é o principal, a base. Porque quando eu estava lendo o teu texto, ele me remeteu muito à Coreia do Sul, né? Que a Coreia do Sul foi um projeto aí de mais de 30 anos, né? Eles trabalharam a educação como a base principiológica do progresso deles. E hoje a Coreia do Sul é a potência que é. Os pais tiveram que ir para a escola para poder acompanhar os filhos, né? Então, assim, conheço engenheiros que trabalham na Samsung, lá na Coreia, e falam... engenheiro a faxineira é engenheira, todos têm uma formação muito grande, independente do cargo ou função que ocupam, né? Então é uma coisa muito bacana, assim. E o que transformou a Coreia do Sul foi a educação, apenas e tão somente a educação. O resto é consequência, vai reverberar, né, nas outras situações. Não sei se você concorda, mas acredito que sim, que é exatamente esse, né? Porque a tua matéria me remeteu a isso, né? Eu concordo. Eu vou falar se você concorda, porque a tua matéria fala isso, a base, o ensino fundamental 1 e 2, é isso que a gente precisa trabalhar, né? Hoje você vê uma Samsung, o que é uma Samsung hoje? É uma potência. Tem gente que acha que a Samsung é televisão. Não sabe que a Samsung é navio, guindaste
e Tem tantas outras coisas. nossa, imensa, né? A Imensa. televisão, o que menos dá para eles é o menor do grupo, é o lucro, menor lucro do grupo deles é a televisão, ou seja, é fabricar a televisão. O que eles ganham muito dinheiro é realmente com outras operações muito maiores e gigantescas, como a Kia, né? A Hyundai, as coreanas aí que estão dominando a situação. Tudo por quê? Porque trabalharam por mais de 30 anos com a educação, né? Transformaram para isso pela educação. E além o processo educacional e a disciplina, né? Porque ele faz parte do processo educacional, a disciplina. Sim. Então, essas coisas, de fato, elas, eu acredito muito. Até no pronunciamento do presidente da República, nessa oportunidade da posse, ele fala que não são projetos sociais que vão alavancar, e sim o conhecimento. Ele usa o termo ainda libertar, vai libertar. Então, a liberdade que se terá é não depender de um programa de governo para sobreviver. Ter conhecimento para ter dignidade e se autossuster. Isso sim. E tem coisas, né, que às vezes a gente não pode falar, né? Como, por exemplo, as convicções religiosas das pessoas, elas têm que ser respeitadas de fato. Mas quando eu não posso falar, eu posso agir. E se eu começo a agir com as convicções dos meus princípios, a leitura vai ser a mesma. Então você fala muito mais agindo do que recitando qualquer versículo ou qualquer outra coisa, ou qualquer mantra, ou qualquer coisa. Quer realmente ser respeitado? Vamos agir. Ter atitude que gera respeito. É isso. Então, eu acho que a nossa educação, eu tenho convicção que na nossa educação vai andar a passos largos. Você sabe de um negócio, quando você falou da Coreia e falou que os pais voltaram à escola, né? Eu lembro que meus pais faziam, guardadas as proporções, né? Faziam parte da Associação de Pais e Mestres. E isso parece ser antigo, não é? Mas era uma forma de manter o tripé escolar ajustado, que é escola, aluno e pais. Esse tripé junto, falando junto, você consegue, porque a escola ela dá conteúdo, ela procura educar, né? A educação, quando a gente fala da educação, é assim, eu estou lá dando aula, né? Só para dar um exemplo aqui, descontrair. Eu estou lá dando aula para o moleque, tá? Então lá, a gente até brinca escrevendo na lousa, nem sempre, é no quadro branco com uma caneta piloto. Mas vamos voltar para o quadro verde com o giz. Com giz. Então nós estamos lá escrevendo, então eu estou passando conteúdo, estou ensinando. Então, sou professor. O educar é o seguinte, fião, senta direito. É uma postura. Você prestou atenção? Tá? O que você trouxe do lanche? Aí eles voltam do recreio, ou da aula de educação física, todo mundo suadão, todo mundo molhadão, né? A gente brinca cheirando a cachorrinho, e você mantém a calma deles. Isso é educar, eles começarem a entender. E quando a gente começa a mostrar para esse povo que educar e ensinar é algo que eu preciso rever daqui para frente na educação, são novas metodologias, novas formas de passar conteúdo, eu vou começar a mostrar para eles por que ele aprende matemática. Se ele souber o porquê, ele vai aprender a matemática de forma diferente. Por que ele aprende a ciência, a biologia, a física, a química? Quando ele entender esse contexto, para que serve aquilo, aí ele vai começar a olhar com olhos diferentes, não com a matéria chata ou a matéria que não serve para nada, né? Às vezes a gente... Mas para que serve isso? Calma, filho, você vai saber para que serve isso um dia. E aí eu vou te ensinar já. Então a gente já vai mostrando. A educação é um amor tremendo que está no meu sangue, eu gosto disso. Eu sei disso, você fala isso com muita emoção e muito amor. E o desafio, eu acho que, lógico, o ministro lá vai enfrentar ainda diversos desafios, né? Mas eu acredito que o maior deles, principalmente no ensino fundamental, eu não sou professor, né,
de jovens, mas assim, é muito desafiador a questão de como segurá-los nos dias de hoje numa sala de aula, né? Porque ele tem celular, ele tem iPad, ele tem computador, ele entra no Google. Ontem a gente estava brincando lá na live, o Rogério tinha enchendo a paciência falando da Barça, né? Isso aí, exatamente. Eu não quis entrar muito nesse aspecto, mas quando eu comecei na advocacia, que eu queria ver jurisprudência, eu tinha que ir no 7º andar da José Bonifácio, que ficava na biblioteca, para pesquisar jurisprudência, né? Hoje a gente entra no Google, tu pega o que é favorável, o que é contrário, você já olha ali, né? O que favorável, contrário e a sua. Você consegue até pôr a sua. Consegue até fazer uma mistura. Né? E hoje, com tudo que tem de tecnologia, eu acredito que é um dos maiores desafios do quem está à frente da educação, que é o nosso ministro hoje, é exatamente isso, né? Que era lá, é a questão de como você que também está em sala de aula, você que está na linha de frente que a gente fala, né? Deve sentir isso também, né? Então, só que a internet, os meios tecnológicos é um caminho sem volta. O que nós temos que fazer? A gente tem que adaptar as metodologias aos sistemas. Você entende? Não é tirar do aluno. Antigamente havia, bem pouco, recentemente, uma lei que proibia o uso do telefone celular dentro da sala de aula. Sim. Né? Hoje é um material didático. Hoje eu posso usar ele como fonte de preparo. Por exemplo, com uma aula híbrida, uma aula invertida, onde ele pesquisa primeiro e a gente ensina depois. Então, é trazer isso. Só que o grande desafio é o seguinte, conceituar a internet como gênero de primeira necessidade e bater lá na Constituição Federal que eu não posso ficar sem. Deu para entender? Gênero de primeira necessidade para qualquer cidadão. Por quê? Porque eu não posso ir para lugares onde ela não alcança, onde não tem alcance, e aí outros ministros vão ter que trabalhar, né? Outros ministros, principalmente da telecomunicações, que nós estamos tratando da entrada do 5G, eu preciso expandir as torres de repetição de sinais de internet e fazer com que isso realmente chegue na casa do menos favorecido. Aí eu vou continuar. O que a pandemia acabou causando? Né? Um grande ato, porque aqueles que estavam na rede particular tiveram nada de interrupção. Aqueles que estavam na outra ponta, principalmente aqui, eu quero deixar aqui, eu não sou homem de ficar criticando, não, mas eu quero deixar esse alerta aqui. Reflexões, né? Na municipalidade aqui em Santos, não é? O que aconteceu? Né? Nós não tivemos esse socorro, nem para o profissional, nem para o aluno do ensino fundamental. Porque tem que ficar claro que até o Fundamental 2, a responsabilidade é do município. No ensino médio, aí muda ele e o Estado, município e Estado. Aí muda-se as responsabilidades. Mas, independentemente dessas responsabilidades, nós não tivemos alcance. Vivemos a teoria da imprevisibilidade, fomos pegos de sobressalto, né? Fica surpresa, totalmente. Surpresa total, mas não tínhamos política para incentivo disso. Então, aí, de forma assodada, tentou fazer algo que certamente não funcionou. Por quê? Ora, como que eu vou pedir e oferecer para você, aluno, que você tenha aulas remotas, que tenha acesso, se você não tem o equipamento para isso, nem a internet veloz para fazer um download e um upload? Então, como é que ele vai... Qual que é esse universo? Qual a velocidade disso? E outra, né? Nós estamos falando de famílias com 5, com 4 filhos. E aí tem um computador em casa. E por acaso eles todos estão na mesma série, né? Eu tenho 4 filhos próximos. Que nasceram... Então, 4 filhos que nasceram um ano diferente do outro, cada um está numa série, e eu tenho que escolher quem estuda? É complexo, é bastante complexo. Mas a gente pode mexer nisso. Agora é a hora. Vivemos isso, e nós vamos ter que começar a aprimorar para um futuro muito próximo e reverter essa situação com políticas públicas e oportunidades. É isso que eu espero mesmo do ministro. É isso aí. E obrigado, viu, Gisele? O pessoal já está participando aqui. Você está falando, eu estou lendo, mas às vezes passa as coisas que a gente não consegue acompanhar. Tranquilo. Ela fala muito da acessibilidade, né?
e falou que o essencial, lá no começo da tua fala, que o essencial é simples, né? É o simples e não querer complicar, né? E ela falou com muita propriedade aqui. Minha irmã, agradeço, ela sempre participa de maneira muito efetiva aí das lives. E vamos entrar no nosso tema, tecnologia descomplicada no novo normal. Eu já estou sabendo desde ontem que tu ama esse termo, novo normal. Ah, então, eu acho muito interessante isso. Os caras dão nome. Eles dão, é bacana nome, eu adoro isso, né? Eu acho que é o seguinte, por exemplo, né, a gente fala geração Y, geração Z, vão intitulando gerações para dar um efeito de entendimento pedagógico. Eu acho isso bacana. Não, né? Não dá para rotular uma geração, mas para efeito pedagógico dá. E o novo normal, ele está para ilustrar esse efeito pedagógico, né? Porque o que é novo se já passou? Ainda, então, tá certo? Então eu costumo dizer o seguinte: se eu pegar o meu passado e trouxer para o meu presente, é o que eu colho no meu futuro. Então eu tenho que começar a entender que o meu passado é um aprendizado, é o que nós estamos vivendo. A cada dia da nossa quarentena aí já ficou para o passado. O que nós pegamos no nosso presente e o que nós vamos fazer para o futuro. Então é esse presente. Então o novo normal, né, é o nosso normal do dia a dia, com as experiências novas que nós estamos vivendo. Agora, é bonito o nome. Um novo normal. É bonito. É bonito. E as tecnologias, elas estão aí. Agora, ó, a internet das coisas, a inteligência artificial, manufatura aditiva. É só esses 3 pontos, não tem nada de novo. Não tem nada de novo. Não, está se tornando normal. Né? Nós estamos convivendo isso de forma... E é normal. Aí a pessoa ainda não se apercebeu que já é normal. É só olhar para o seu cotidiano. Olha lá para o seu banco. Como que você paga suas contas hoje. Como você lida com as questões bancárias. Como você faz compras hoje. Como que você lida com a internet. O que você assiste na televisão. A sua televisão é uma Smart TV hoje. Você tem facilidade. Você tem, você tá conectado, você está entendendo? A molecada joga online. É uma série de coisas que não tem nada de novo, normal. Já tá eu lembro tempo, porque ontem tu ficou, né? O pessoal fica com essa coisa de rotular. Vamos rotular. Que nem como começou a pandemia, aí começou aquela conversa. Não, o mundo não será mais o mesmo. As pessoas não serão mais as mesmas. Serão, elas continuarão serão sendo. Melhores, né? Ou melhores, ou elas continuarão... Ou piores, ou vão continuar estacionadas. A evolução da humanidade ela vai continuar na forma... Ah, não, mas adiantou tecnologia? Muito, vai adiantar muito, vai. Tá tendo uma anabolizada nisso tudo, principalmente pelos home offices. Perfeito. Mas tem o outro lado, porque se o ser humano... domingo, primeiro foi aquela questão do Rio, né, que foi todo mundo sem máscara para calçada, fizeram aquela bagunça toda. Viu como eles mudaram? Mudaram pra caramba. Domingo eu fui dar uma caminhada com a minha mulher na praia e com a minha filha. Uma caminhada ali, a gente separar todo mundo, só aquela coisa de exercício e voltar para casa. Aí, quando eu olho, tem um rapaz correndo sem máscara. Aí vem a viatura da Guarda Civil Municipal. Aí, lógico, eu não escutei, porque ele estava andando, o rapaz correndo, mas o guarda municipal foi pedindo para ele colocar, e ele correndo e não querendo colocar a máscara, né? E aí, até que uma hora que eu acho que o guarda falou que ia ter que autuar, porque tem a multa agora, né? Aí ele foi, pegou do bolso com uma vontade, colocou e continuou correndo. Quer dizer, esse novo normal, né, que estão querendo rotular, é o que você falou, a gente já está vivendo. É o nosso normal, ele não é novo, entre aspas, né? Porque hoje a gente tem a carteira de habilitação no celular, a gente tem a CNH no celular, eu pago todas as minhas contas de débito aí na rua com aproximação, a gente não usa mais, né, cartão, só quando precisa em algum lugar. Outro dia eu cheguei no lugar, eu estava só com o celular, nós não temos máquina de aproximação. Eu falei, meu Deus, e agora? Aí eu fiz uma transferência bancária para a conta da loja, na hora ali, porque agora eu só ando com o celular, e às vezes uma loja ou outra ainda estão sem, né, não estão nesse novo normal, né? Exato. Agora, é bem interessante isso, né? Porque nós entramos aí em várias plataformas, né, de comunicação.
imediata, como agora. Nós estamos aqui fazendo uma transmissão ao vivo, simultânea, né? Isso já tinha, né? E aí foram se aprimorando, né? O próprio WhatsApp vai criar, está criando, e daqui a pouco vai estar aí para todo mundo, WhatsApp, hein? Um canal, um ícone de disposição para pagamento de contas, que nem outras plataformas que têm de pagamento de contas, né? Então, quer dizer o quê? As coisas vão se aprimorando à medida que vão se utilizando das formas como nós temos. E aí que esta ideia da tecnologia, que faz parte do nosso dia a dia, que já vinha fazendo parte do nosso dia a dia, né? E que as pessoas estão só entendendo que podem se utilizar. Quer ver? Vou dar um exemplo muito simplista. Vamos lá. Eu faço um exame de sangue no laboratório, tá certo? Sim. Eu não preciso mais ir buscar. Ele manda para o meu médico ou manda... Fiz isso semana passada. Então, que a tecnologia está nos favorecendo, tá certo? Aí ele fala assim, mas olha, acaba perdendo, a gente desumaniza. Não desumaniza. Foi alguém lá tirar o seu sangue. E tomou todo aquele cuidadozinho com você, depois te deu a bolachinha, depois não sei o quê, cafezinho. Aí conversou, cafezinho, né? E falou para aqueles que são mais medrosos, fica tranquilo que não dói. Aquelas mentirinhas normais, né? Porque dói. Sim. Todo mundo que se pica dói, e o cara sabe que dói e vai doer. Uns aguentam mais a dor, outros menos, mas que dói, dói. Mas você está entendendo? Essas ferramentas que elas já estão aí à disposição, à medida que nós vamos utilizando, vai melhorando. Então quer dizer o quê? Vai deixar de ter um funcionário que entregava o exame? Não. Você vai relocá-lo a outra função que vai gerar mais recurso e mais trabalho e mais otimização de todo o serviço prestado, entende? Porque precisa pessoas para gerenciar, operacionalizarem isso, né? Não tem jeito, né? E a internet não é vilã. Nem na educação, nem na indústria, nem no trabalho, nem na automatização. A internet, ela na verdade, um algo a mais que caminha paralelo, né? Ontem até, numa conversa nossa, eu citei uma curiosidade, que uma nova frente de emprego, que são os operadores de drone, né? Porque para você operar um drone, você precisa estar credenciado, não é isso? Então, esse credenciamento está levando esse trabalhador jovem, porque domina a ferramenta, inclusive, lá para o campo. Porque o agronegócio precisa disso, né? É muito interessante isso, a gente ter uma visão um pouquinho mais aberta, né, disso, sem entrar ainda nas outras questões, que aí a Lei Geral de Proteção de Dados, que vai me dar proteção, nós estamos falando isso que eu ia te perguntar agora, de Big Data, né? Então, você sabe o que é interessante isso, Célio? É o seguinte, quando a gente fala em Big Data, né, quem tem informação tem poder, isso é fato. Sim, hoje o poder está na informação, né? Então, não é? Elege e derruba presidentes, né? Sim. Então, elegemos um último presidente só com internet, foi o menor gasto de todas as eleições. De campanha, não teve. Ele só trabalhou na internet. E estão tentando derrubar pelo mesmo caminho, né? Então, a gente precisa tentar entender essas coisas, né? Exatamente. Então, é uma via de mão dupla. Então, o que a gente precisa fazer? Veio o Facebook agora, recentemente, e derrubou aquelas contas que eles foram ditas contas não identificáveis. Né? Mas pera, agora que as contas no Facebook não são identificáveis, gente, eles estão querendo mentir para quem? Há quanto tempo nós temos contas fakes no Facebook? Há muito tempo. Então, teve uma folga, né, no sistema de algoritmos deles que permitiram isso. E eles sabiam, porque aquilo era vantagem para a massa. Quando se anuncia grandes empresas anunciantes que geram dinheiro, começam a perceber que, espera um pouco, nós vamos mudar essa regra, queremos mudar essa regra por conta da informação que eu tenho, da forma que eu lido com isso.
as coisas começam a se modificar. Aí eu falei do Big Data. Big Data é onde as empresas estão se preparando cada vez mais para lidar com seus dados, e quem sabe armazenar esses dados e lidar com essas informações, sabe para onde direcionar os seus produtos, sabe como manufaturar, sabe como criar estrutura para isso e como você vai otimizar os seus recursos e aonde você vai condensar os seus esforços para obtenção do lucro, que é o caminho de toda empresa para gerar um emprego. Então, esses posicionamentos são sensacionais, não é? E aí Sim. vem a Lei Geral de Proteção de Dados, que ela vai cuidar da forma de armazenamento, a forma de distribuição, a forma da conexão. Tudo isso vai estar juntinho lá, e é uma lei que as empresas precisam se adaptar. Entra em agosto agora, teve uma celeuma, por causa da pandemia, foi para frente, derrubaram, voltou para trás, e ainda eu acho que pode haver algumas surpresas no momento, porque ela já foi aprovada, né? Ela está no chamado vacatio legis, né? Que é aquele período de adaptação até que ela entre em vigor. Então, ela já tem mais de ano, ela vai entrar em vigor agora em agosto. E as empresas estão se preparando para nos proteger. E tem que ser assim mesmo, entende? Aí vai começar a vir novidade na forma como você contrata. O chamado contrato de clique. O contrato de clique é aqueles aceites que todo mundo dá e ninguém lê. Sabe? Sim, termo de uso, vai só o cara vai lá, aceita. clica e não lê. Isso aconteceu um tempo atrás, eu queria até lembrar e trocar essa ideia, e não é tempo atrás de cara velho que nem eu, não, é agora. É agora. Por quê? O que aconteceu? Você lembra que teve uma oportunidade que o judiciário mandou bloquear o WhatsApp, ficou todo mundo maluco, porque o WhatsApp caiu para todo mundo, porque aí saiu piadinha, porque a lei, a Marco Civil da Internet. Sim. E o Marco Civil da Internet diz isso, não é? Que então, aí o que acontece? Perceberam qual era o poder que o judiciário tinha e pedir lá para o provedor de conexão, não o de aplicativo, o de conexão, falar assim, tira a conexão todo mundo aí. Tirou. Falei, pá, corta. O que o Célio e o Chiarella, que trabalha com o WhatsApp, tem a ver com isso, por não fornecer aquilo que é uma investigação policial para poder buscar um ato criminoso. Então, não pode, não pode. Aí nasceu um negócio assim. Você recebeu aí no seu celular que as suas mensagens agora são criptografadas. Olha a magia da tecnologia. Então, ela criptografa a sua mensagem, sai do emissor criptografada, caminha fechada, o recebedor, o emissor, o recebedor tem um código-chave que decripta e vê essa imagem. O que ele diz? Eu não posso mais dar informação para ninguém porque eu não sei. Tá tudo criptografado, porque esse caminho está criptografado e eu não consigo detectar, né? Sim. Banana. Né? Banana. Não. Por isso que é legal, tá vendo? Isso é serviço de utilidade pública, pô. Não. Deixa eu falar para você. Internet é uma ciência exata. Todo problema que a tecnologia cria, ela tem a solução. Não é assim, deram uma solução, entendeu? E aí se aceitou com a maior naturalidade isso, entende? Então, a gente tem que prestar algumas atenções nisso, porque eu não quero polemizar nada, não. Mesmo porque o prestador de serviço que prestar um mau serviço vai responder. E outro, contrato de clique, eu tenho o Código de Defesa do Consumidor para me garantir, no sentido contrato que... de adesão. que abusar é em favor do consumidor. Não é essa a minha questão. Não é essa a questão. Mas a questão é o seguinte, a tecnologia ela não veio a um desserviço. Muito pelo contrário. Sim. Quem faz dela um desserviço é o usuário. É o usuário, exatamente. Como tudo na vida, né? O ser humano eu estraga. Uma vez o desembargador Gildo dos Santos me deu aula e ele falou uma vez, um aluno levantou e falou, o INSS é uma porcaria, as normas do INSS, falou uma das melhores normas na época, isso faz muito tempo, 90 e pouco, né? Falou, é uma das melhores normas do mundo. Porém, infelizmente, ela é aplicada e interpretada por seres humanos. E aí não tem jeito, aí as pessoas levam ao bel prazer delas. Né? Exatamente.
E você falou uma coisa que até a Gisele comentou agora há pouco, que lá atrás existiu a profissão de acendedor de lampião, né? Pô, é isso mesmo. Então, assim, você estava falando e foi um bálsamo, assim, porque eu me incomodo muito, até dos programas, as coisas que a gente participa, onde as pessoas estão batendo muito no negativo. Olha, vai ter mais desemprego, olha, vai deixar de existir um monte de coisa, a automação vai acabar com tudo, olha, ó. Então só vem o que tu foca expande, negativo, negativo, negativo. E não o que a gente tem que trabalhar, que eu acredito muito, aí é muito pessoal, é a realocação, né? Que você falou com muita propriedade. A gente tem que começar a entender que muitas coisas deixaram de existir e tantas outras que ainda nem, profissões que ainda nem foram homologadas, que ainda nem existem. E de fato, e daqui a pouco existirão até de direito, não só de fato, como de direito, com regulação, né, com regulamentação própria. Né? Então, assim, eu acho que está faltando muito a gente trabalhar isso. Eu bato, quando a gente fez um programa lá atrás, falei, vamos fazer só falando de coisas que podem acontecer. Como ontem eu dei um exemplo rápido. Estão comprando tudo pela internet no supermercado. Então, agora estão contratando funcionários que ficam com jaleco, separando as compras da pessoa que está em casa. Quer dizer, isso não existia nada. A gente vai ter que se reinventar. Né? A gente vai ter que sair da tal da zona de conforto. Né? Todos nós. Você está saindo, eu estou saindo. Você tá, é o que você falou com muita propriedade, a gente agora que está usando de uma tecnologia para bater um papo. E vai atingir algumas pessoas agora e depois fica à disposição e as pessoas vão lá, eu vou vendo lá, visualizou, fica em outro canal. Quer dizer, as coisas hoje estão todas muito à disposição. E eu acho que essa reinvenção, né, essa realocação, isso é que o pessoal tem que começar a entender. Ao invés de ficar, olha, vem um vento forte, pô, reajusta a tal da vela para poder... caminhar, né, para poder né, navegar nessa onda nova que vem aí, né? Não tem como, né? Não sei se você concorda, mas Claro, né? eu concordo mesmo. E outra, sabe? Não tem como não aprender. Não existe Não isso. tem. Sabe por quê? Eu vou te dar um exemplo muito claro hoje. O vovô e a vovó precisa ver o netinho hoje. Aprendeu a lidar com o Zoom, com qualquer outra ferramenta de comunicação, de transmissão ao vivo, e está lá vendo o netinho e a netinha dessa forma, né? Está lá, Sim. tem o tal do Facebook para ela, tem... Tudo bem que eles têm uma certa dificuldade com tecnologia, mas é para ter mesmo. É para ter mesmo. Porque nasceram em gerações diferentes, né? Já nasceram Sim. em gerações, né? Hoje o correio só traz conta. Carta. Ninguém mais recebe uma carta. Eu estava esperando uma carta de um vizinho, de uma carta de namorado, então esquece, né? Porque o namoro já é virtual. Tem Tinder, tem umas coisas malucas hoje que a gente nem quer entrar no Facebook. Exatamente. É tudo tecnologia, né? Não, agora, você... Não, pode falar. Tudo tecnologia, né? Você lembrou, eu estou lembrando aqui da minha mãe. A minha mãe, ela tem 84 anos. A minha mãe paga e agenda todas as contas pela internet. E quando eu não ligo para ela, ela me cobra pelo WhatsApp. Porque hoje o canal mais utilizado pelas pessoas de mais idade, definitivamente, pesquisa, é o WhatsApp. Tanto Pois que se você quer comunicação com pessoas de mais idade, mesmo profissionalmente, eu fiz alguns cursos de marketing explicando isso, você vai ter que utilizar o WhatsApp. É uma ferramenta que todo mundo acha que é só para mandar um recado, um áudiozinho, uma coisa. É uma das mais importantes, principalmente para quem está mais adiante, né? Quem está com mais idade, aí, que está na melhor idade, né? Exato, né? Eu brinco com esse negócio de melhor idade, né? Como é que pode ser essa idade a melhor, onde dói tudo? Mas deram o nome, vamos lá. Os rótulos, né? É muito legal isso. Mas sabe o que eu achei interessante? Eu tenho um cliente de 85 anos, né? E ele não gostava que eu mandava recado pelo WhatsApp para ele. Ele queria que eu telefonasse. Tudo bem. Ele não quer mais que eu telefone. Ele quer que eu faça chamada de vídeo pelo WhatsApp, porque ele quer me ver. Ele falou, eu quero falar com o senhor te ver. Ele não aceita mais que eu ligue para ele. Por que tá ligando? Chama aí, que eu quero te ver. Eu quero falar olhando nos seus olhos. Eu falei, pera, porque eu vou fazer. Aí vou e chamo. E tem que ser assim. E aí o que acontece? O tempo da gente é corrido.
não é? Sim, E a gente sim. precisa remir o tempo. Mas essa tensão, eu ganho tempo. É essa a visão que eu tenho. Quando eu estou conseguindo falar com um senhorzinho desse e ocupando a mente dele com as coisas que ele quer me falar, assim como nós estamos nos comunicando agora através de uma transmissão de imagem, né? Isso aqui é o que ele está vivendo. Sabe por quê? Quando o telefone dele era fixo, e ele é da época que ele tinha que pedir para telefonista fazer a ligação, ele começou a ver todo esse processo de evolução. Aí veio a Telesp e começou a colocar a gente na fila do telefone móvel. E aí era um telefone enorme que você abria, que você ostentava na cintura. pessoas... Dava até problema de coluna de tão pesado que era. Ostentava aquilo. E aí veio no mercado a Motorola e começou a fazer uns pequenininhos, que ali era o momento. E daqui a pouco... StarTAC. Aí daqui a pouco, olha para esse processo evolutivo, né? Hoje, nós temos todo o nosso PC, todo o nosso notebook na palma da nossa mão. E isso facilitou sobremaneira, entende? E não deixou ninguém para trás. Só fica para trás quem... E outro, facilitou o manuseio, facilitou a forma de operar. Fica cada vez mais simples isso, não é? Então, quando você começa a perceber essa simplicidade, e aí eu volto à ideia de que aquela telefonista, ela não deixou de trabalhar depois. Ela foi relocada. Todo esse processo que está gerando uma inquietação, uma angústia no trabalhador a ponto de adoecê-lo mentalmente. Não, para um pouco, gente. Não é assim, não. O problema de emprego no país é fato, mas não é por causa da tecnologia. É por causa do emprego. Isso é. É por causa da renda. É por causa da economia. Então, por isso que eu digo, capital gera emprego. E quando a nossa economia começar a melhorar, obviamente... Então, a diminuição de posto de trabalho é menos dinheiro no mercado, é menos dinheiro para comprar. E é menos gente para vender. Você acha que você vai deixar de passear no shopping? Não vai. Imagina, faz parte, né? Faz parte. Higienização. E outra. Você vai distrair. É o ócio criativo, é o teu ócio criativo. Você vai... Total. Não quero pensar em nada, né? Exatamente. Não vai mudar. Encontrar os amigos para tomar café. Não é? É isso aí. Tomar café. Aí. Olha, que coisa maravilhosa que é tomar um café. Aí, hoje, a gente tomava café com uma facilidade. Que saudade de tomar um café com os amigos. De sentar ali e ficar gastando meia hora de conversa com café. Entende? Isso é sensacional. Agora, uma coisa que outro chavão também, que eu gosto muito de você quando fala desse pessoal inventa rótulo para tudo, é que a tecnologia ela veio para facilitar, logicamente, muito a sua vida e para você ter mais tempo. Eu não sei, eu tenho uma impressão que hoje a gente está mais escravizado por causa da tecnologia. Não sei se você concorda. Lógico, tudo tem um meio termo, mas facilita realmente, você não perde tempo. E ela faz muito do trabalho que o teu cérebro deveria fazer. Você coloca tudo na agenda, põe em alarme, te avisa tudo. Fantástico. Mas, ao mesmo tempo, a gente está muito escravo, não está, não? Eu acho que eu acho que o termo mesmo é dependente. Essa é a dependência. Esse termo... sabe por que dependente? Porque, assim, um dia desses aí, caiu a energia, né? E ela retomou e eu tenho um servidor aqui, o servidor não voltou. E aí teve que esperar o servidor voltar, porque leva um pouco mais de tempo. Eu estava sem conexão. E aí, como é que eu trabalho? Não trabalho. Não trabalha. Me tirou a ferramenta, sim. Entende? Não tirou. Então, sim. E aí me deu aquela assim, meu Deus, e agora? Agora eu não vou fazer. Ué, não fazer. A aula remota, tá todo mundo dando aula remota, né? Então, sim. O que acontece? Outro dia, caiu a energia. Tá certo? Acabou a aula. Derrubou todo mundo. Aí ela voltou, mas não voltou a net, né? Sim. Então ficou lá, sem voltar. O que eu fiz? Aí pega o celular e vai rotear com o seu 3G. Você faz a coisa funcionar.
Agora, Sim, mas quem contou para você que dá para fazer isso? Alguém tem que contar. Alguém tem que mostrar que exatamente. é possível essa ferramenta, entendeu? Alguém tem que mostrar para Simplificar, né? você. Alguém tem Simplificar. que mostrar para você que lá quando você usa o WhatsApp, tem um código de segurança que você pode ativar. Então, todas essas coisas, por exemplo, ó, a faculdade de Direito, né? Eu vejo as faculdades de Direito, salvo o Mackenzie, que é uma escola que eu estudei, e que tem direito digital no currículo. E as Exatamente. outras faculdades aqui, a gente está vendo que é uma condição, uma matéria que tem que ter, que nós precisamos lidar com a tecnologia, porque ela abre precedentes. O direito digital ele é multidisciplinar, ele atinge qualquer área do direito. Sim, Essa que é a verdade. sim, Então, sim. a gente precisa reequacionar algumas coisas e trabalhar a educação digital. Esse que é o ponto. Quando eu presidi lá a comissão na OAB, era a comissão de educação digital, entendeu? Era essa a ideia, é você trabalhar mesmo essas questões de... Nós vivemos um momento grave. Levar informação, né, para que as É, pessoas consigam então, saber dos detalhes que exato. facilitam a vida E delas, você falou né? com muita propriedade quando fala da questão de nós estarmos aí dependentes, escravizados, né? Porque boa parte dos nossos colegas mais antigos, né? Eles passaram um momento difícil quando houve essa transição para o sistema online do direito, com as petições, com tudo aquilo que nós temos que digitalizar documentos, fazer assinatura eletrônica, tudo isso, os advogados mais antigos, onde estavam habituados a ir ao fórum, no balcão, olhar os processos físicos, e o controle que ele tinha eram suas fichas, né? De Sim. recebendo e cortava e colava a publicaçãozinha Sou lá, né? dessa fase aí, sou dessa época. Eu vivi essa também, entendeu? Mas aí aqueles que não se adaptaram foram colocados, a tecnologia veio e acabou com o emprego dele. Não acabou não. A tecnologia veio e ele não teve disposição para se requalificar. Porque outros continuaram. E aí a OAB Sim, veio, e a gente tem que levantar aqui essa questão e parabenizar a OAB, que sim. criou um centro para acolher esses colegas, né? E à medida que Sim. tem gente lá mais instruída, que pode ajudar, tal. Tem jeito para tudo. Não, esse desespero total que vai acabar para quem não quer aprender. Quer Sim. aprender? Não acaba, entendeu? Vai depender de mim. Aí que mora o medo, né? Se Sim. depender de você mesmo, aí que é o problema, né? Eu busco algumas fontes de inspiração, né? De várias que eu tenho, mas uma eu uso muito o Andor Stern, né? Que hoje é o único brasileiro vivo sobrevivente do Holocausto, né? Que está já com 90 e poucos anos. Já tive o privilégio de conversar com ele particularmente, então é um ser humano fantástico. Já pensou na época do Holocausto que ele ficou lá 1 ano e meio sem tomar um banho, né? Com todo tipo de doença, sem O que passou? comer, Ele achou sendo que ia sobreviver? judiado. Acabou o mundo para ele, né? E hoje ele tem livros, ajuda, não é autoajuda, é autoconhecimento que ele transmite, uma força, ele é baixinho, tem 1,50 m e pouco, deve ter, muito baixinho. Eu falo, meu, um corpo físico tão pequeno, com uma grandiosidade espiritual por tudo que ele passou, Quem né? não E quer as pessoas... conversar 5 minutos com um homem desse? Quem não quer? E assim, eu tive. Ele primeiro foi no Carmo, na escola que a minha filha estuda, eu não consegui estar lá, porque eu tinha um compromisso esse dia. E depois que eu era coordenador do curso de Direito da UniBR, ele foi lá para dar uma palestra no auditório, só que era uma semana onde todos os cursos, em cada sala, estava envolvido com temas. E eu, mais uma vez, não poderia. Eu blasfemei, eu fiquei em casa conversando aqui com a minha mulher, eu falei, eu tô nervoso. Mas assim, o homem lá de cima, ele sempre tem uma coisa melhor pra gente. A gente é que não sabe esperar. É isso mesmo. No dia que ele ia falar na faculdade, eu cheguei cedo, porque como coordenador do curso tinha que chegar cedo, ele chegou também 1 hora e pouca, antes do horário dele.
Em suma, ele entrou na sala, cumprimentou os coordenadores, falou um pouquinho, os coordenadores saíram, ficou eu e ele. Eu conversei sobre tudo que eu tinha, tudo que eu li. Eu sou assim, muito vidrado neste tema, né, para entender um pouco dessas atrocidades humanas e entender as superações, principalmente, né? E aí eu tive essa oportunidade e fiquei 1 hora conversando com ele. Falei de Oscar Schindler, Mengele, a gente conversou de tudo. Ele me desmontou algumas crenças que eu tinha, viu minha cara de decepção em outra e me acalentou. Quer dizer, Poxa, então, assim, né, uma coisa ímpar que a gente tem. Então, assim, poxa, nós estamos passando um momento difícil. Tem alguém que pode estar vendo e falar, mas eu estou sem dinheiro agora, eu não estou tendo trabalho. E realmente é um momento de desafio. Eu troco até o difícil hoje por desafio. Nós estamos passando por desafios enormes. Realidade. É uma realidade, né? Mas a gente vai passar, né? Vai ter que unir mais as pessoas, vai ter que ter uma coisa mais humana, relacional, né? Eu acredito que vai ter, começar a olhar. Esse que eu acho que é o que pode mudar, né? O que vai mudar? É ter um olhar mais humano. Você vai ter que olhar o teu vizinho ali que não pode, que nem minha mulher sobe aqui, ela pede lá para a velhinha que não pode sair aqui de um outro andar, que é muito queridinha nossa. O que a senhora está precisando? A gente vai, traz o supermercado para a senhora não correr risco. Aí a gente ainda trazia as coisas para ela, agora ela foi com uma filha para São Paulo porque quis ficar com a filha, porque aqui ficar sozinha também. Não então, é assim, bom. olha por quem está do teu lado, não precisa fazer coisas grandiosas. Né? Às vezes a pessoa vai para mim, pô, sério, você está presidindo no Rex, que bacana. Não precisa nada disso. Basta você olhar para a pessoa que está do teu lado. Basta você ajudar a educação de alguém que está do teu lado. O que você pode fazer para ajudar? Exato. Né? Olha, você sabe que, você até me permita aqui, a Gi falou, a Gi professora falou que o seu Andor, ele optou pela vida. Optou pela vida. Então, deixa eu falar uma coisa que ela falou com muita propriedade, né? A vida da gente é uma escolha. Sim. Quando você para pensar em todas as coisas que você faz na sua vida, ela decorreu de escolhas. Ou boas escolhas, ou péssimas escolhas. Mas elas foram as suas escolhas. Então, sim. E isso não pode te estagnar. O que eu digo com isso? Né? Eu digo assim, se eu escolhi mal e o resultado foi mal, eu tenho tempo de corrigir e escolher o outro lado. E ir caminhando, entendeu? E aí a gente vai viver das nossas escolhas. É fato. Sim. E a repercussão disso. Ela falou com muita propriedade, né? Sim. Eu quando a gente projeta alguma coisa, né? Eu projeto já as minhas coisas com base na tentativa de uma boa escolha, não é? Sim, eu posso não estar certo, mas aí eu já fico lá preparado para estabelecer nas minhas relações a humanização. Esse é o fato primordial na tecnologia, fantástico. Inclusive. Quando eu humanizo a minha relação, eu torno todos os meus atos, inclusive tecnológicos, né? Quer dizer o quê? Sim. Eu vou fazer um post, se eu perceber que esse post está desumanizado, não é? Eu não faço. Aí, nós estamos faltando 1 minuto e meio para terminar, para encerrar. Mas você está encerrando de uma maneira com a humanização. Eu comecei a ficar arrepiado aqui, eu falei, agora apareceu para mim aqui que falta agora 1 minuto e 40. Eu falei, gente, e você está encerrando e eu vou deixar para você. Vou só te agradecer do fundo do meu coração a aula que você deu hoje. Que bom que isso vai ficar gravado e vai para o meu YouTube lá. E a gente vai teremos outras oportunidades mais para frente, mas falta aí 1 minuto e 20, eu vou deixar para você encerrar, por favor, porque eu estou muito feliz com a tua participação. Eu queria primeiro agradecer, né? Agradecer a Deus mesmo, né? Sim. Inclusive pela sua amizade. Amizades são coisas que elas aparecem na nossa vida e nós devemos preservar. E é esse recado final que eu gostaria de deixar. Muita tecnologia para nós, sempre com muita humanização. Eu consigo usar a tecnologia voltada para o benefício humano, não é? E mais do que isso, eu queria também aqui, né, dar um voto de confiança, de verdade, para o ministro da Educação. Sabe por quê? Porque agora chegou a hora da gente caminhar para frente.
não é? Ah, passaram 4, que nada fizeram, mas não importa o que passou. Falta 20 segundos. Eu quero exatamente isso. E olha, e agradecer a todos que ficaram conosco. Deus nos abençoe e tomara que a gente consiga ter êxito naquilo que nós escolhemos. Obrigado. Gratidão profunda a você. Que Deus continue iluminando o teu caminho. E gratidão a todos que tiveram a paciência de assistir a gente aí, acompanhar por essa 1 horinha. Passa rápido. Quando a pessoa é boa, a coisa voa. Um beijo no obrigado. coração. Deus abençoe.